Fala galera, iniciando mais um episódio do Fala Tu Jogador Podcast. Eu, Vitor Costa. E eu, Pamela Maranhão. Saudade, Pamela. Saudade, querido. A gente estava sem se ver também. Sim, exatamente. Coisa fofa, meu Deus. A gente fez uma breve pausa, que era pra ver se vocês sentem nossa ausência. Tentando colocar as ideias também na mente e tal. Exato. Organizar, na verdade. Organizar. É coisa demais. É muita coisa. Muita coisa. Então vamos falar agora sobre... Agora, cara, notícia boa. Notícia boa. Olha a lágrima. Depois de 4 episódios, a gente vai trazer uma notícia boa no Fala do Jogador, que é a convocação da Adriana, a Adriana Maga, como a gente conhecia na época de Tiradentes, né? Quando ela estava por aqui. A Adriana, que é natural de União, aqui do ladinho de Teresina, e ela está convocada para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que acontece agora em julho, na Austrália e na Nova Zelândia. Ela é uma das 23 jogadoras convocadas pela treinadora Pia Sandhage para representar o Brasil lá na Copa do Mundo. Bom, a Adriana, que é uma das principais jogadoras dessa seleção brasileira. Eu ia falar a principal, mas, bom, temos a Marta por lá, então a gente tem que manter essa hierarquia. Mas em questão de qualidade, de importância dentro do elenco, do que pode entregar e até mesmo o nível de estrela, a Adriana está no patamar altíssimo dentro dessa seleção. Ela foi uma das bases da seleção durante esse ciclo aí da Pia Sandhage, desses 4 anos. Pô, um ciclo completo da Pia sendo treinadora do Brasil, e a Adriana esteve lá com frequência. Jogou Copa América, ganhou Copa América, foi artilheira da Copa América. Nesse meio tempo, jogando no Corinthians, ela ganhou título de Campeonato Brasileiro, ganhou Libertadores, Libertadores não tenho certeza, mas eu tô jogando aqui, tô botando, deve ter ganhado. Não, ela ganhou tudo. Lá no Corinthians ganhou muita coisa. Inclusive o prêmio de melhor jogadora do Campeonato Brasileiro Feminino, a Adriana tem lá na casa dela, tem lá o prêmio Bola de Prata e tal. Então, assim, é uma jogadora que é fundamental para essa seleção, fundamental. E ela supera um drama, né, que foi as últimas convocações dela, que acabaram ela não conseguindo ir para a Copa do Mundo, porque estava lesionada. E, cara, foi doloroso. Eu lembro da época. Porque, assim, a gente, como torcedor do futebol piauiense, a gente torce por esses pequenos momentos de felicidade que a gente tem. Reconhecimento. Exatamente. E aí, bom, tem uma jogadora do calibre da Adriana, que hoje ela tem na seleção brasileira, jogando uma Copa do Mundo, é maravilhoso pra gente, porque traz os olhares pra cá. Bom, se lá tem uma Adriana, tem outras jogadoras também que com certeza a gente pode buscar lá, e isso é fundamental para que o futebol piauiense cresça, tanto no futebol feminino como no futebol masculino, enfim, os olhares precisam se voltar mais para cá, e é isso que vai fazer com o futebol cresça. E o que eu estava falando é que a Adriana, na Copa do Mundo passado, ela estava convocada para a seleção brasileira e acabou tendo que ser cortada por lesão. E foi um drama completo, com certeza. Na verdade, assim, a Adriana, ela tem um histórico, né, de ligação com a seleção brasileira que é muito... Ele chega a ser um pouco cruel até um determinado momento, porque a Adriana, ela sempre figurou dentro da seleção brasileira, desde as categorias de base. É importante a gente frisar isso. A Adriana foi cortada do Mundial Sub-20 por conta de uma lesão. Depois disso, em 2019, a Copa do Mundo na França, seleção comandada pelo Vadão, na época, ela foi convocada. No dia seguinte, ela se machucou treinando no Corinthians. Né? Uma lesão seríssima, que é a lesão de LCA, que ela precisou fazer uma cirurgia. Ela ficou 9 meses fora dos gramados. Ela conseguiu se recuperar a tempo de ir para as Olimpíadas de Tóquio 2021. Ela machucou novamente depois da convocação e precisou ser cortada, né? O mesmo joelho. Então, assim, uma coisa que, uma situação toda que envolve muito mais do que a questão da força física, né? Você tem que ter uma força mental muito grande, uma resiliência muito grande para conseguir se reerguer dentro de tantas vezes o sonho ser frustrado, porque ela conseguia fazer o trabalho mais difícil, que era estar em uma lista super seleta, que é ser convocada para a seleção brasileira, e depois de conseguir a convocação acontecia isso e ela era cortada. Então, é realmente muito complicado. Hoje eu vi que ela botou os stories, ela chorando muito, né, conversando com a mãe dela no telefone, e assim, a gente fica na torcida para que dê tudo certo,
que esses próximos dias ela fique bem guardadinha. Sim, se envolva no plástico bolha e tal. Evite. Contato com a humanidade. Só quando chegar lá na Austrália. Cara, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Esse é o momento dela. E, assim, o futebol, ele nos rende muitas boas histórias. Muitas histórias, assim, incríveis. E eu já estou vendo o Jornal Nacional com a matéria da Adriana, mostrando que ela foi cortada lá atrás do Mundial Sub-20, da Copa do Mundo, das Olimpíadas. E ela com a medalha de ouro da Copa do Mundo e com a taça de campeã de Copa do Mundo. Nossa, velho. Com a seleção brasileira feminina colocando a primeira estrela no peito, já que a seleção feminina não foi campeã de Copa do Mundo. Sim. A camisa da seleção feminina agora é exclusiva da seleção feminina, então assim, o pentacampeonato do masculino não conta, não tá na camisa, e agora vem a primeira estrela no peito. Com fé em Deus, a gente vai ter essa primeira estrela no peito da Adriana, com a Adriana junto, e eu tenho certeza que sendo uma das jogadoras fundamentais, porque não tem como não ser. Eu já ia dizer isso, né? Além de tudo, dentro desse ciclo da Pia, ela ganhou muito um papel de protagonismo, né? Tem esse outro ponto, além da Marta, que querendo ou não, quando você tem a Marta, claro, é diferente, a gente tá falando da maior jogadora de todos os tempos, inclusive joga junto com a Adriana, vale a gente lembrar que a Adriana saiu do Corinthians depois de 5 temporadas e foi pro Orlando Pride, que é o time da Marta lá nos Estados Unidos, inclusive tá muito bem, fez 3 gols, deu assistência, tá jogando lá da rainha, pegando dicas ali diariamente, vendo a convivência e paralelo a isso, né, além de estar hoje numa esfera de clube do exterior, onde o futebol feminino já está em um nível diferente, né, porque os Estados Unidos é a referência do futebol feminino para todo o mundo, já que lá tem megas power jogadoras. Tem o fato de que a venda da Adriana, do Corinthians, pro Orlando Pride, foi a maior venda na história do futebol feminino no Brasil. Então, assim, a Adriana, junto com ela carrega muitas conquistas individuais super importantes. Então, é importante a gente frisar isso, é uma atleta nossa, e isso tem um peso muito grande, né? Então, a Adriana, essa história dela tem aquela superação que às vezes a gente romantiza muito, mas faz parte do futebol, né? Muitos atletas se machucam, faz parte, é o risco que existe dentro da profissão deles, mas a Adriana sempre esteve no alto nível e no alto rendimento, né? O nível da Adriana, a qualidade da Adriana sempre foi diferente. Não à toa, ela ficou pouquíssimo tempo aqui no Piauí. Ela passou rapidamente pelo Flamengo do Piauí, passou rapidamente pelo próprio Tiradentes, aí foi pro Rio Preto, 1 ano no Rio Preto, 2 anos, aí seguinte, já engatou no Corinthians e só saiu do Corinthians para ir para um Orlando Pride, e nesse tempo todo sempre com convocações dentro da seleção brasileira. Então, realmente é uma atleta muito diferenciada, mas que em torno dela existe assim, um trabalho, uma lapidação, né, uma construção absurda. E, paralelo a isso, o legado, né, que ela já deixa por estar conseguindo jogar. Se ela conseguir jogar, e vai acontecer, vai dar tudo certo, vai estar lá jogando. Vai ser a primeira piauiense em uma Copa do Mundo entre homens e mulheres, sim, né? É uma marca diferente. Ela está em um nível diferente para o estado do Piauí. E vai trazer um legado, né? Eu acho que dá pra gente comparar muito, por exemplo, com a Sara nas Olimpíadas, campeã olímpica. O judô virou uma febre. Né? O judô do Piauí virou uma febre, virou uma referência, ganhou uma quantidade absurda de pessoas querendo falar de judô, praticar o judô. E eu acho que vai acontecer esse efeito também com a Adriana, né? Porque como tu falou da questão do Jornal Nacional, essa mídia, porque a mídia em torno da Copa do Mundo Feminina, essa Copa você já percebe uma diferença gigantesca, sim, em relação, por exemplo, a de 2019. A quantidade de imprensa, a quantidade de forças direcionadas a essa Copa do Mundo feminina. A convocação da Adriana, a convocação da seleção brasileira, ela foi transmitida em rede nacional pela Globo. E os jogos da Copa do Mundo vai ser transmitido em rede nacional pela Globo. Então, assim, tem um status, claro, que não tem a visibilidade da Copa do Mundo do masculino ainda, mas já tem um status diferente, um status de Copa do Mundo de fato. Vai todo mundo assistir os jogos. Não, os jogos vão ser nos horários complicados, porque vai ser do outro lado do mundo. Mas, assim, pra gente acompanhar, que eu falo, né? Mas, enfim, a gente vai acompanhar, vai estar aí. Amanhã, cedo. Vão ser cedo da manhã. Né? Vão ser sempre de manhã e alguns mais cedo do que o normal. Uhum. Né? Em jogos na Austrália e na Nova Zelândia, o fuso horário é de quase 12 horas, aliás, de 12 horas. Então, realmente, a gente vai ter essa complicação, mas, enfim, o esforço vai valer a pena, eu tenho certeza disso. Pois é, então, assim, ela
ela, individualmente, além das conquistas que ela tem, ela traz muitas marcas, assim, para o estado do Piauí que são importantes. Eu acho essa marca de ser a primeira jogadora a jogar a Copa do Mundo, eu acho que ela tem que ser exploradíssima. Eu acho que ela tem que realmente, a gente tem que espalhar a palavra. Porque assim, a gente já teve jogadores de futebol masculino que estiveram na seleção brasileira, também na seleção brasileira feminina. A gente teve a Valéria, né? A gente tem a própria Adriana aí, que já está com algum tempo na seleção feminina. Na seleção masculina a gente teve o Zé Maria lá atrás e tal, que quase vai para uma Copa do Mundo, a de 94, o Zé Maria acabou não indo, lateral direito. A gente teve o Rômulo também, teve Rômulo. O Leonardo, que várias vezes foi cogitado para ir também para a seleção brasileira, tudo. Mas ir para uma Copa do Mundo, né, sendo um jogador protagonista ainda, uma jogadora no caso, protagonista, é um feito gigantesco, um marco histórico para o futebol piauiense, e isso precisa ser amplamente divulgado. E principalmente agora que o futebol feminino, né, se tem uma campanha muito grande em torno, para que essas mulheres se tornem referências, heroínas, nomes que o torcedor e a torcedora, né, as pessoas que acompanham o futebol, passe a gostar, a idolatrar, a ser fã, né? Como tem a Marta, como tem a Cristiane. Sim. Então tá no momento de construção desses novos personagens. Então a Adriana se coloca bem nesse momento, né? Dependendo do que acontecer na Copa, tudo pode mudar. Ela pode realmente se carimbar como essa figura além de tudo. Então, é excelente. Eu vou te falar que a Adriana, ela tem um estilo de jogo que o futebol brasileiro mais gosta. Agressiva. Ela é jogadora de lado de campo, sabe aquela jogadora que é mais magrinha, mais francina, que vai pra cima de todo mundo, que é muito rápido. A do X1, é a que tem Exatamente. O drible, é a que tem a velocidade. Tenho certeza que ela vai ser uma das jogadoras que o pessoal vai olhar, que vai assistir os jogos, que vai olhar e vai ver ela jogando. Que vai elogiar, vai gostar, vai se empolgar com o futebol dela. Eu também acho isso. E que bom. Porque eles elogiando, eu falando, conheço faz tempo, vi jogar no Albertão. Vou estar lá super... Visitei a casa dela lá em União várias vezes. Então é isso, Adriana, boa sorte na Copa do Mundo. Todo cuidado até lá, quando estiver lá também, todo cuidado, mas vai com tudo, mostra todo o teu potencial. A seleção brasileira também mostra tudo o que vocês podem entregar, porque eu tenho certeza que unindo o talento de vocês com a força de vontade de vocês, pensando em tudo que vocês já esperaram para chegar até esse momento de agora, toda essa união vai fazer uma força fundamental para que vocês busquem esse título. Eu tenho certeza absoluta disso. Aproveitar só para passar o grupo da seleção brasileira. Sim, vai, fala. França, Jamaica e Panamá, a estreia dia 24, né, de julho, contra a seleção do Panamá, segunda-feira. É uma segunda-feira, 8 horas da manhã o jogo. Então é isso. Estaremos todos juntos, não juntos daqui, mas juntos na torcida. Juntos, emocionalmente juntos. Exatamente. Entendeu? E aí, se possível, a gente, na final, vamos fazer uma resenhazinha e tal daquelas, de Copa do Mundo, Tomara. de verdade. Pronto. Saci, tá ligado? Nossa Senhora. O que tu acha? Eu acho tudo. Pois é o seguinte, Copa do Mundo, futebol feminino. Chegou na final, vamos fazer festa no Saci. De agora a gente já começa essa campanha. Pronto, fechado. Fechou? Fechado. Então é isso. A promessa está feita. Tô dentro. É só chegar na final. Pra fazer festa. O difícil é fazer. Não precisa me adular muito. Pronto. Está fechadíssimos. Estaremos acompanhando a Adriana nessa Copa do Mundo de futebol feminino. Fechou? Exatamente. Fechou. Então é isso. Tamo junto. Valeu, garotinho.